Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula. Nós vamos entender como é que funciona a cobrança do imposto de renda sobre remunerações, no caso de empregados seletistas, comissionados, até mesmo servidores públicos, ok? E também profissionais liberais e autônomos que recolhem através do Carnê-Leão, tá? No nosso caso aqui, o nosso foco é entender como ocorre essa cobrança, né? Diferente, por exemplo, da cobrança previdenciária, o imposto de renda tem alguns critérios que precisam ser levados em consideração na hora de encontrar o valor que a gente chama de base de cálculo, tá? Encontrar essa base para que a gente possa aplicar a alíquota correta. Então, montei uma planilha, eu vou deixar disponibilizado no canal lá do YouTube, tá certo? Na parte lá do descritivo do vídeo vai ter lá a planilha disponível para você simplesmente lançar a sua remuneração e as deduções que você possui. A planilha já vai te dar o valor exato. Também nós temos um simulador no site oficial da Receita Federal, mas o mais importante de tudo é você entender como funciona esse cálculo, tá? Porque não adianta só utilizar o simulador ou a planilha, o importante é você entender como é que é feito esse cálculo por detrás e o que é considerado e o que não é considerado, ok? Então vamos lá. Vocês vão perceber aí nessa planilha que eu dividi ela em 3 partes, tá? Então, a primeira parte nós temos a parte da tabela progressiva, né? Essa tabela, a última atualização dela foi em 2015, tá? Então ela está bem desatualizada. A última atualização feita pelo governo federal foi em 2015, lembrando que o imposto de renda é um imposto federal de competência da União, então só cabe à União fazer a atualização dessa tabela, tá certo? Então não é de competência dos municípios, não é de competência dos estados. Há no Congresso Nacional uma proposta, né, de atualização dessa tabela, baseado em alguns indicadores, e que deixaria muito mais pessoas na faixa de isenção, que é o que não está acontecendo hoje. Mas, por enquanto, isso não foi votado, né, não foi validado aí pela União. A gente precisa aguardar para que nós possamos ter aí uma justiça, até uma justiça fiscal, né? Então, vamos lá. Então, a tabela diz o seguinte: quem recebe até R$ 1.903, ele está isento, tá? Então, vou até colocar aqui. Ele é isento do imposto, ok? Então, ele não tem alíquota, está isento. Quem ganha acima de R$ 1.903,98 já passa a ser tributado pela tabela progressiva, ok? Só que de repente você pode pensar assim, então eu ganho R$ 2.000, eu vou ter que pagar imposto de renda? Não, depende, eu preciso primeiro fazer algumas análises, tá? Eu não quero responder de cara, porque eu quero que você analise as informações para que você mesmo chegue nessa resposta, ok? Então, a tabela diz o seguinte: quem ganha até R$ 1.903,98 na base de cálculo, não está dizendo valor bruto, não está dizendo salário bruto, não está dizendo remuneração bruta, está dizendo base de cálculo. Quem chega na base de cálculo até R$ 1.903,98 é isento. Acima disso, é tributado nas alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e a alíquota máxima, 27,5%, ok? E nós não podemos esquecer que nós temos umas parcelas que nós temos que deduzir dessa alíquota, tá certo? Então não é simplesmente pegar o salário bruto, jogar a alíquota e falar, esse é o valor que eu vou pagar de imposto de renda, que esse cálculo está errado, tá bom? A gente vai aprender como é que funciona isso. Além disso, nós temos os dependentes, tá? A legislação, ela determina aí alguns critérios para quem são os dependentes. Nesse vídeo eu não vou entrar, até porque a legislação do imposto de renda tem muitos detalhes, mas se houver necessidade e vocês solicitarem, eu posso estar criando aí um vídeo, uma aula, explicando quem são os dependentes, o que a legislação entende como dependente, ok? Nesse caso, a gente vai considerar apenas filhos menores, tá? Mas existem outros também. E aí, o que acontece? O que a lei determina? Determina que, por dependente, eu consigo deduzir uma parcela no valor de R$ 189,59. Então, se você tiver um filho, né, você já consegue, menor de idade, né, no caso, você consegue deduzir essa parcela. Eu tenho 2 filhos, então você consegue deduzir 2 vezes essa parcela, tá bom? Do outro lado da planilha, eu tenho 2 informações aqui que vocês vão preencher
para caso você queira saber qual o valor que você vai pagar, ou que você está sendo recolhido lá do seu Olerite, tá? Que é interessante a gente estar fazendo essas comparações, até para a gente aprender. Conhecimento é muito importante. Então, embaixo aqui, nós temos a base de cálculo. Então, no primeiro, nós precisamos encontrar a base de cálculo, que é justamente o que está pedindo na tabela, para depois achar o valor do imposto de renda, tá certo? Então, vamos lá. Para a base de cálculo, eu preciso levar em consideração algumas informações. O meu salário ou a minha remuneração, tá? Se eu tenho dependente, quanto eu contribuo para a Previdência e se existem outras deduções. Que deduções seriam essas? Aí tem uma outra tabelinha aqui que eu deixei no canto para que você possa saber quais são essas deduções, né? Então, além de descontar, além de abater por dependente e previdência, que são duas deduções legais previstas na legislação do imposto de renda, nós também temos alguns outros tipos de deduções que podem ser feitos mês a mês, tá certo? Então, nós temos pensão alimentícia judicial, nós temos a previdência, que já foi falado, nós temos a previdência complementar, tá certo? Então, pensa aí, tem servidores que também tem um regime de previdência complementar, então pode ser feito o abatimento da base de cálculo do imposto de renda, tá? E se você for aposentado, tem uma parcela isenta da aposentadoria, tá bom? Nos exemplos que a gente vai citar aqui, para que a gente possa ser até breve e direto nesse vídeo, nós vamos simular cenários como um trabalhador ou servidor público que recebe R$2.000 e não tem filho, e nós vamos considerar trabalhadores que recebem R$5.000 e não têm filhos, e trabalhadores que recebem R$5.000 e que têm pelo menos um filho. Só para a gente poder entender como é que ficaria esse cenário aí, ok? Então vamos lá. Então vamos para o primeiro exemplo, vamos considerar um trabalhador ou um servidor público que recebe R$2.000. Então, salário bruto, aqui é salário, tá? Não é base de cálculo, salário. Então, salário bruto, R$2.000. Eu recebo o salário mais comissão. Então, eu vou somar o salário mais a comissão, tá? Lembrando que eu preciso considerar, para minha base de cálculo do imposto de renda, todos os meus rendimentos, tá? Aqui eu coloquei salário bruto, eu vou até fazer uma retificação. Então, eu vou colocar aqui, ó, rendimentos bruto, tá? Rendimentos bruto, no caso, seria salário mais comissão, salário mais horas extras, tá? Então, tudo isso vai entrar no seu rendimento, tá? Então, beleza. Vou colocar aqui o rendimento bruto, R$2.000. Vamos considerar nesse primeiro cenário que esse servidor ou esse trabalhador, esse seletista, ele não tem filhos, tá? Então, ele não tem parcela por dependente para deduzir. Só que, como todo trabalhador seletista ou servidor público, ele é obrigado a ter o recolhimento da Previdência, né? Se é seletista, CLT ou comissionado. Se é servidor público, tem um regime próprio de Previdência. No caso aqui, eu vou considerar pelo regime CLT e INSS, tá bom? Então, para quem ganha R$2.000, vai recolher de Previdência R$ 161,82. Lembrando que esse valor já vem descontado na folha de pagamento do trabalhador, tá? Ou do servidor. Outras deduções. Ele não tem pensão, não tem previdência complementar, não é aposentado. Então, eu vou colocar aqui 0. Perfeito. Chegamos na nossa base de cálculo. A base de cálculo do nosso imposto de renda é de R$ 1.838,18. Legal. Então, essa é a minha base de cálculo. Agora, eu preciso ir lá na tabela progressiva e verificar se ele é isento ou não. E aí, eu vou olhar aqui, ó, primeira faixa, ele é isento. Por quê? Porque para ser isento precisa obter um rendimento de até R$ 1.903,98. Ele está abaixo desse valor, então ele não vai ter retenção na fonte, ou seja, no pagamento dele do imposto de renda. Combinado? Então vocês viram que coisa interessante, ele ganhava R$2.000, né? Só que na hora que a gente faz o cálculo, a gente percebe que a base de cálculo dele não é 2.000, a base de cálculo dele é R$ 1.838,18. Então isso é bastante interessante de se observar, ok?
Vamos para o segundo cenário agora. Vamos simular um trabalhador que ganha R$ 5.000, que não tem filhos, não é aposentado, não paga pensão, só recolhe para a Previdência. Quanto seria que ele teria que pagar de imposto de renda? Então vamos lá. Voltando aqui na planilha, eu vou apagar aqui as informações. Tá? Lembrando que o que está em negrito, você deixa na planilha, porque ele já vai calcular automaticamente. Eu já montei de forma que a planilha já calcula automaticamente. Então, considerando aí um salário de R$ 5.000, não vamos considerar que tenha dependente nesse momento. Previdência, para quem ganha R$ 5.000 no seletista, né, pelo INSS, vai recolher de previdência R$ 536,18. O cálculo previdenciário é uma outra forma de fazer, também não vou explicar nesse vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito extenso e também não é o objetivo desse vídeo, mas se houver interesse eu posso estar explicando como é que é feito o cálculo da previdência. Antigamente era simplesmente você aplicava a alíquota sobre a remuneração, né, sobre o rendimento. Agora não, agora existe uma outra formulazinha de você fazer o cálculo previdenciário, não só para o regime seletista, como também para servidores públicos aí, tá? A maioria. Deduções, outras deduções, no nosso caso ele não é aposentado, ele não tem pensão, não paga pensão, então no caso a dedução é zero. Chegamos na base de cálculo desse trabalhador. Então, R$ 4.463,82. Essa é a base de cálculo. Eu vou lá na tabela agora progressiva do imposto de renda e vou perceber que ele vai entrar aqui, ó, na quarta faixa da tabela, ou seja, a alíquota aplicada vai ter que ser de 22,5%. Então, eu vou vir aqui no campo e vou aplicar 22,5%. E aí ele vai me dar o valor bruto. Foi R$ 1.004,36. Se eu pegar... Como é que eu cheguei nesses 1.004? Eu simplesmente peguei R$ 4.463,82 e multipliquei pela alíquota de 22,5%. Eu descobri quanto que é 22,5% de R$ 4.463,82, tá? Ok, só que esse é o valor que eu vou pagar de imposto de renda? Não, por quê? Porque eu tenho que deduzir a parcela. Então, do percentual da alíquota, eu preciso deduzir a parcela. A parcela de quanto? R$ 636,13. Pronto, esse novo valor, olha a diferença, esse é o valor que vai ser retido na fonte, ou seja, direto da folha de pagamento desse trabalhador. R$ 368,23. Ok? Então, essa é uma situação. Você viu, você percebeu que ele ganhava R$ 5.000, tá? E aí, quando eu falo de rendimento, pode ser que o salário dele era 4.000 e ele ganhou R$ 1.000 de horas extras, o salário dele era 4.000 e ele ganhou R$ 1.000 de comissão, ou de repente ele ganhava 5.000 de salário, tá? Eu estou considerando o rendimento bruto dele. E aí esse valor cai, a base de cálculo cai para R$ 4.463,82 e aí o imposto já vai para R$ 368, ok? Vamos agora para um segundo cenário. Vou apagar aqui as informações. Se você tiver dúvida no cálculo e tudo mais, recomendo depois você rever esse vídeo, fazer. É muito interessante para que você possa saber se o valor que está sendo descontado está certinho e até para você aprender como funciona. Isso é o mais importante, tá? Vamos lá. Vamos considerar essa mesma situação. Esse trabalhador ele ganha R$ 5.000, só que ele tem um filho menor de idade, tá? Então ele tem um filho lá e ele vai ser considerado como dependente. Então, eu vou ter que deduzir a parcela por dependente. Então, ele ganha R$ 5.000. Ele tem um dependente. Cada dependente, R$ 189,59. Então, eu vou tirar dos 5.000, R$ 189,59. Só que ele também tem previdência, ele recolhe para a previdência. No caso, previdência independe do número de dependentes, tá bom? Dependentes é só para fins de imposto de renda. Então, o valor R$ 536,18. Previdência. Deduções. Ele não é aposentado, não paga pensão, não tem previdência complementar. Então, nesse caso, zero deduções. Chegamos na base de cálculo. Qual que é a base de cálculo desse trabalhador? R$ 4.274,23. Perfeito. Agora, a partir dessa base de cálculo é que eu vou calcular o imposto de renda.
Então, aqui na planilha, ele já puxa automaticamente esse valor. Vou para a alíquota. Eu vou pegar esse valor e vou dar uma olhada lá na tabela. Eu vou perceber na tabela que para quem tem base de cálculo, né, que recebe 4.274, vai entrar na alíquota ainda de 22,5%. Então, vou colocar aqui 22,5%. Ele vai me dar o valor bruto. Olha como já deu diferença do exemplo anterior, né? No exemplo anterior tinha dado 1.000 e pouco. Agora deu R$ 961,70. Só que aí não é isso o valor que eu vou pagar de imposto de renda. Porque imagina, 22,5%, muita coisa. Então, eu tenho uma parcela a deduzir que é de R$ 636,13. Então, R$ 636,13. Ou seja, eu peguei, só para você entender esse cálculo, eu peguei o 961 e tirei R$ 636,13. Então, qual que é o valor do imposto de renda que esse trabalhador que ganha R$ 5.000 e tem um filho, ele vai recolher a título de imposto de renda R$ 325,57, tá bom? Então, lá no olerite dele vai vir o salário, né, a remuneração, vai vir o desconto da Previdência, que é R$ 536,18, e vai vir o imposto de renda na fonte, ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido, tenha ajudado, e qualquer coisa, deixe os comentários aí, a gente pode estar produzindo outros vídeos, tirando outras dúvidas aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.